a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar todos na paz do Senhor. Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus com o seguinte título: Forjando o Caráter. Somente a Bíblia pode mudar o caráter. E como base da nossa prática aqui nesse momento, eu quero trazer Colossenses 3, verso 1, que diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O apóstolo Paulo aos Colossenses, ele faz uma colocação querendo saber se os colossenses já haviam sido ressuscitados em Cristo. Ele está fazendo uma afirmação: vocês já foram ressuscitados com Cristo. Está nos mostrando que agora, a partir de agora, a direção é para cima, que os nossos olhos devem estar na direção do alto, nas coisas espirituais, nas coisas sagradas, não nas terrenas. E nós vamos ter aqui uma definição de caráter. Caráter é o conjunto de qualidades que uma pessoa possui em relação a Deus, a si mesmo e a seu semelhante. O que costumamos a ver por aí são pessoas muito boas. Por exemplo, quero trazer aqui a figura de um alcoólatra. Um alcoólatra, ele não rouba, pode não roubar, pode não fazer mal para ninguém, mas ele está fazendo mal a si mesmo. Então isso é um desvio de caráter. Em relação ao caráter, nós podemos nominá-los aqui como positivo e negativo. Toda vez que eu falar o positivo, nós temos o antônimo. Por exemplo, caráter positivo: santo. Antônimo: iníquo. Justo, injusto. Honesto, desonesto. Submisso, rebelde. Humilde, soberbo. Verdadeiro, mentiroso. São caráter positivo e caráter negativo. E aí você vai tendo aí uma dimensão de que a Bíblia Sagrada é a única que pode conduzir o homem no seu melhorar do seu caráter. Em Gênesis, no capítulo de número 1, verso 26, diz a Bíblia fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se nomeia, que se move sobre a terra. O Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Significa dizer que o homem foi criado com um caráter íntegro, a imagem e a semelhança de Deus. O homem foi criado para dar certo, para ser vitorioso, para ser bom, não é verdade? E nós sabemos que lá em Gênesis 3, versos 6 e 7, a serpente veio, tentou Adão, tentou Eva e fez com que o pecado corrompesse o caráter do homem. Deus fez o homem perfeito, com o caráter íntegro, e nós vimos em Gênesis 3, versos 6 e 7, que o caráter do homem foi corrompido porque ele cedeu à tentação, ele deixou-se corromper. E isso acontece até hoje, porque ninguém nasce mal, ninguém nasce perverso, ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce ladrão ou viciado. É um conjunto de momentos que fazem com que o homem acabe se corrompendo no meio da caminhada, principalmente porque não conhece o Senhor. Bem, existe uma solução. A solução está em Efésios 4, 23 e 24, quando Cristo nos conduz de volta à dispensação da graça, nos conduz de volta pela sua graça
a uma restauração de caráter. Veja o que diz Efésios 4, 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. O Senhor Jesus, pelo seu sacrifício perfeito e ressurreição, através da sua palavra, nos conduz de volta o nosso lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O homem foi criado com um caráter íntegro, acabou se corrompendo, precisou Jesus vir e nos resgatar dessa situação. Bem, para preservar o caráter, a Bíblia nos diz em Colossenses 3, verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade e mansidão. A Bíblia nos orienta a nos revestir, vestir de novo, se vestir do que? Da sua palavra, através da graça. Só assim vamos preservar o nosso caráter. Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8, a Bíblia diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência. E eu vou aqui contextualizar e ser rápido nos versículos. Acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprimorar o nosso caráter através dos frutos do Espírito Santo, que é produzido em nós pelo poder da palavra, através da obra de Cristo no Calvário. Em 1 João, no capítulo 2, verso 15 a 17, diz a Bíblia: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Preservação do caráter, né? Cuidado com as coisas do mundo, dedicar-se às coisas do alto, porque o caráter precisa não só ser mantido, uma vez que a graça faz parte dele, precisa melhorar, como precisa também existir muita renúncia do cristão para que ele consiga atingir o estado de maturidade espiritual. Forjando o caráter, veja bem, muitas vezes o cristão passa por algum determinado tipo de luta ou dificuldade, provação, e isso não é outra coisa senão o forjar do caráter de Deus na vida do cristão. Quando, por exemplo, nós olhamos a vida de José, lá em Gênesis 37, verso 20, José acabou sendo jogado no poço, e ele era um escolhido de Deus. Mesmo sendo escolhido de Deus, ele passou pelo processo do poço, ele foi para o poço, ele teve que ir para o poço, porque dentro do poço ele não tinha para onde olhar a não ser para o alto. Nós sabemos que do alto é que vem o nosso socorro, e José pôde entender que o que ele precisava era saber guardar segredos, porque quando ele teve as revelações de um dia ser o líder dos seus irmãos, do seu pai e da sua mãe, José não entendia a dimensão do que aconteceria. Mais tarde se tornou rei, o segundo homem do Egito, se cumprindo o sonho. Entretanto, ele declarou, atraindo para si a inveja dos seus próprios irmãos. José, mesmo sendo escolhido,
precisou passar pelo processo do poço. Glória a Deus. No forjar do caráter de José. Entre outras coisas, foi vendido, casa de Potifar, na prisão, até o momento que o Senhor disse: José, agora você está preparado para fazer a minha obra. Conclui-se com isso que nem tudo é luta. Existe a hora da provação, a hora da decisão, como que nenhuma tempestade dura para sempre. O que a gente dizer então de Elias, lá em 1 Reis 17, verso 6, alimentado por corvos. Por que foi alimentado por corvos? Porque Elias entra no cenário de Israel quando ninguém conhecia ele, e ele disse, ele verbalizou o que Deus mandou, E ele disse: por 3 anos não haverá chuva sobre a terra. Ninguém conhecia Elias, até um certo momento em que começou a faltar água. E então queriam saber quem é que tinha profetizado que não ia chover. Passou o 1º ano, o 2º, e estava todo mundo já louco, querendo saber quem era Elias. E Elias estava lá no Querite, sendo alimentado pelos corvos. Quem sabe Deus, aprimorando o caráter de Elias, disse: eu vou te alimentar pelos corvos, porque você ficou um pouquinho inchado, dizendo que não ia chover. Não choveu. Eu vou provar para você que eu sou Deus, que sou eu que mando na natureza. Tanto mando não chover, quando mando corvos alimentar você. Glória a Deus. O que dizer de Isaías, lá em Isaías 6, versículos 6 e 7, quando teve Isaías a sua língua tocada com uma brasa viva por um anjo, e teve seus lábios purificados. Ora, quando você observa, atenta para o capítulo de número 5, você vai vendo Isaías apontando a falha, o erro dos outros, e no capítulo 6, olhando para ele profere 6 ais. No capítulo 5, ele profere o ai que pertence a ele, Elias, e ele acaba reconhecendo que quem estava realmente precisando de ajuda era ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esses personagens que falamos aqui, José, Elias e Isaías como exemplo, tiveram o seu caráter forjado, tiveram a sua melhora no trabalhar do Senhor. Aleluia. O que está acontecendo na vida do cristão, ou quem sabe o que está acontecendo na sua vida, ou possa estar acontecendo, não é outra coisa senão o forjar de Deus. Lembra lá quando o ferreiro faz a espada de aço? Ele pega lá o ferro bruto, coloca no forno incandescente, tira aquele ferro bramindo em chamas e começa a marretar. Após algumas marretadas, ele joga aquele ferro dentro de uma água fria e repete aquele processo por várias vezes. Podemos ver aí o forjar do aço. O forno, a martelada e a água fria, para no final o ferreiro ter ali uma excelente arma de guerra, que não se quebrará, não se dobrará, e terá êxito quando cortar para ambos os lados. Muitas vezes somos assim, estamos sendo forjados por Deus nas fornalhas, nas marteladas e nas águas frias da vida, para Deus nos usar como ferramenta em suas mãos. Por quê? Porque Ele está forjando o nosso caráter. O princípio de Deus é que todo cristão que aceita Jesus precisa passar por uma transformação moral. Por isso que Paulo diz aos Colossenses: agora que vocês já aceitaram a Jesus, que vocês já estão em Cristo,
Busquem as coisas do alto. Fica com essa palavra aí, em o nome de Jesus. Igreja Evangélica Geração Peregrinos, a geração do arrebatamento. Rua General Canabarro 3391, frente à Farmácia Municipal. Nossas reuniões, terças e sextas às 20 horas e domingos às 19 horas. Venha conhecer e fazer parte da nossa história. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34.